quando a gente fala da saúde mental do jovem, e a gente fala também, porque a pergunta é como a comunidade pode atuar, né, para garantir a saúde mental dos jovens. Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente tem que pensar de um âmbito mais geral, de como que isso acontece. A comunidade pode ser o bairro, pode ser a escola, pode ser um ambiente em que essa criança ou esse jovem ele está. Isso pode ser a própria família também. Então, a gente está falando de pessoas e como que a gente vai estimular os jovens, vai ajudá-los com saúde mental. Então, eu vou começar contando uma historinha que em 2015, quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Aberta, em Lisboa, uma das perguntas que eu tinha, né, era por que os jovens estão adoecendo mais? Né? E eu queria entender um pouco mais esse sofrimento do jovem. Os jovens que estavam chegando até o consultório, eles estavam extremamente adoecidos, coisa que eu não via 10 anos antes. Então, eu falei, tem alguma coisa de errado acontecendo e é pontual. E se é pontual, tem uma questão maior, que eu diria alguma mudança cultural acontecendo, que nós não estamos conseguindo acompanhar de alguma forma. E meus jovens diziam muito assim, eu sou um fracassado. Eu ouvia isso muito. Eu falava, gente, o que faz um rapaz de 14 anos, 15 anos, se dizer um fracassado? Ele não viveu ainda. Ele nem começou a vida dele ainda. Ele nem experimentou as coisas que a vida tem para dar. Ele teve alguns fracassos, mas ele ser fracassado está meio demais. E aí eu comecei a querer entender, se eu quero entender o fracasso, o que era o conceito de fracasso que eles tinham, eu também, de uma forma mais ampla, social, dentro da sociedade, porque eu estava vendo isso como um contexto social e não como um contexto individual, eu precisava entender a noção de sucesso, e aí eu fui estudar e perguntar para as pessoas o que era o sucesso para elas. E foi muito interessante, porque a minha pesquisa, eu vou aqui falar rapidamente, não vou falar tudo que eu descobri, porque tem muita coisa. Mas as pessoas associavam muito a noção de sucesso, a noção de felicidade. Então, existe uma necessidade das pessoas, é como assim, se eu for bem-sucedido, então eu serei feliz, quase como numa condição, né? Vou ser bem-sucedido para ser feliz. E a nossa sociedade hoje está sempre assim, o jovem tem que estudar, ele tem que estar mais preparado, ele tem que fazer milhões de cursos, ele tem que, um monte de coisas, né? E será que os jovens estão conectados com esses tem que? Então, e o que eu vi no final da minha pesquisa? Que, na realidade, o conceito de sucesso não é poder, dinheiro e status, como a gente aprendeu. Eu tive pessoas que ganhavam 2 salários mínimos que se consideravam bem-sucedidas, até, por sinal, 50% dos meus entrevistados que ganhavam até 2 salários mínimos se consideraram bem-sucedidos. Então, não é dinheiro, não é poder, não é status, porque senão eles não iam se considerar. Então, o que eu percebo que é isso? Eu percebo que tem relação com a autopercepção do que cada um entende como o que é ser bem-sucedido e o que seria isso. E aí, quando a gente fala isso em comunidade, né, a nossa sociedade hoje ela está dizendo para o jovem o tempo todo: faça isso, faça aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ser bem-sucedido. Se você não for bem-sucedido, você vai ser um fracassado e a sua vida. Aí começa o sofrimento. Porque eu tenho que estar sempre no topo para eu estar. Só que será que eu tenho que estar no topo? Ou eu tenho que estar em contato com o que tem propósito para mim, com o que tem significado para mim, com o que faz sentido para mim? E o que eu descobri é que o que fazia as pessoas se perceberem bem-sucedidas é que aquelas pessoas
elas tinham a ideia de que elas estavam realizadas naquilo que elas tinham se proposto. Então, elas se entendiam bem-sucedidas, independente do dinheiro, do poder ou do status. Então, né, e essas pessoas, foi interessante que, quando eu pedi para colocar por ordem de prioridade aquilo que elas consideravam mais importantes para se considerar bem-sucedidas, em primeiro lugar veio a família. E veio a família com 60%. Então, assim, a família é um marcador de sucesso. E as pessoas não estão percebendo isso. E elas estão buscando em outros lugares e elas não estão se perceber o que elas querem na realidade. Então, muitas vezes, as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa, elas conseguem e elas não se sentem bem-sucedidas. Eu tenho pacientes muito bem-sucedidos, extremamente infelizes e extremamente em sofrimento intenso. Então, quer dizer, não é o sucesso que te leva à felicidade, é você estar em contato com aquilo que faz diferença para você. Então, né, o que eu vejo aqui? A comunidade poderia ajudar, então, de que forma? Como é que é a minha visão? A gente tem duas questões. A gente tem limite e afeto. Se eu só der limite e não der afeto, eu vou ter problema. Se eu só der afeto e não der limite, eu também vou ter problema. Então, eu tenho que dar limite e afeto na mesma intensidade. Eu tenho que ensiná-los a se responsabilizarem pelas suas ações. O menino não fez o dever de casa, a culpa não é do pai e da mãe. O menino tem que ser responsabilizado pelo dever de casa que ele não fez. Né? E ele tem que assumir a responsabilidade dele mesmo fazer. Então, quando eu falo de assumir as responsabilidades, eu falo de capacitar os jovens, de mostrar que eles são capazes, de mostrar que eles dão conta, de acreditar neles, de ter altas expectativas, expectativas positivas sobre o jovem, entendendo, ele dá conta, olha, ele está agora, ele está com um problema agora, mas ele dá conta de vencer esse problema, ele tem condições de vencer esse problema, eu preciso olhar para o jovem e acreditar nele. Eu não tenho que olhar para o jovem e vitimizar o jovem e falar, oh, coitadinho, ele não teve tantas oportunidades. Não, eu tenho que entender a realidade. Ele não tem as oportunidades, ele tem essas dificuldades, e mesmo ele não tendo essas oportunidades, com essas dificuldades, como é que nós podemos capacitá-lo? O que ele pode fazer com isso que ele tem? Como é que ele pode atingir os objetivos dele? Como é que ele pode conseguir isso? Então, nós precisamos estimulá-los, nós precisamos dar a eles, acreditar neles, dar autonomia, dar responsabilidade, fazer menos por eles. Os pais que fazem excessivamente pelos seus filhos, né? Eles acabam dando para a criança ou para o adolescente a ideia de que eles são incapazes. E eles fazem com que esse jovem ou essa criança, eles se tornem dependentes e vulneráveis psicologicamente. Então, nós precisamos dar a eles, estar juntos, fazer junto com eles, dar para eles as ferramentas que eles precisam para executar as ações, de forma que eles vão reforçando, falando, não, eu consigo, não, eu dou conta, pode deixar que eu vou fazer. De forma que eles olhem para uma adversidade e falam, não, pode deixar comigo que eu quero resolver esse problema. Eles têm que olhar para as dificuldades e ver as dificuldades como oportunidade e não como uma impossibilidade, não como uma incapacidade, não como um impedimento. Não é impedimento, dificuldade não é impedimento, dificuldade é oportunidade de crescimento. E eu posso estimular esse jovem a crescer junto. Olha, eu vejo que ele está com dificuldade de dizer para ele, peraí, o que a vida está te ensinando com isso? O que você pode aprender com isso? O que você pode fazer de diferente daqui para frente? Como é que você pode usar isso a seu favor? Como é que você pode utilizar essa circunstância como um aprendizado para não fazer de novo, usar uma forma diferente para fazer dali para frente? Você está fazendo desse jeito, não está dando certo, então sua estratégia está ruim. Vamos usar outra. Vamos modificar. E a nossa sociedade, professores, pais,
A comunidade, vizinhos, amigos, todos nós somos responsáveis, todos nós podemos ajudar e podemos ajudar esse jovem a criar autonomia, a criar responsabilidade, sem vitimização, porque a vitimização ela não ajuda, ela não contribui, ela tira recurso. Ela diz para o rapaz, você não dá conta, ou para a moça, você não consegue se você tem esse problema, você não dá conta se você tem esse problema, e isso não é verdade, eles dão conta. E a gente tem que acreditar que eles dão conta, que eles conseguem, e a gente precisa estar junto para estimular e dar os recursos para eles. Então, assim, o que eu vejo? A comunidade, em primeiro lugar, ela precisa validar as próprias emoções. Né? Eu já falei um pouco disso naquele nosso outro programa. O que é validar as emoções? É entender, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir medo, eu posso sentir nojo, posso sentir tudo e está tudo certo. E se eu valido a minha emoção, eu consigo validar a emoção do jovem, perguntar, peraí, eu estou vendo que você está ansioso hoje, o que está acontecendo com você? Como é que eu posso te ajudar? O que você precisa? Que nós vamos juntos caminhar nisso daqui, mas não é fazer por eles, porque se você faz por eles, você tira o recurso dele, você adoece ele mais tarde, porque ele se torna vulnerável, ele se torna frágil, e ele começa a duvidar dele mesmo e não acreditar nele mesmo, e aí nós vamos ter os problemas voltados para a saúde mental. Então, como é que a comunidade precisa? Acreditando, reforçando, estimulando, dando recursos, vendo que aquele jovem tem um jeito para uma determinada coisa, estimulando, indo lá e motivando, e mesmo que ele esteja com dificuldade, acreditar nele, falar, não, você vai dar conta, eu estou aqui com você, pode fazer que eu estou aqui vendo. É isso que a gente precisa fazer, é dar responsabilidade, é limite, com afeto, é dizer não quando é necessário dizer não. A gente não tem que dizer sim para o jovem o tempo todo. Ele precisa aprender a ouvir não, ele precisa aprender a lidar com o fracasso, ele precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida, porque a vida é cheia de dificuldades. E se eles não aprenderem agora, eles vão ter dificuldades de lidar com as coisas difíceis mais tarde. Então, o que o jovem ele precisa? Ele precisa estar inserido dentro de uma comunidade, precisa de pessoas que acreditem nele, pessoas que deem para ele as condições de executar e de ser a melhor pessoa que ele puder ser, no sentido de ajudá-lo em todo o potencial que ele tem. Então, eu, como líder comunitária, né, vou falar só uma experiência finalzinha para terminar. Né? Eu iniciei a rede de vizinhos protegidos no meu bairro. Por quê? Porque a gente teve um aumento muito grande da criminalidade num determinado momento. E aí eu cheguei a ver vizinhos meus, né, terem assalto à mão armada, cárcere privado, filho ameaçado de morte. Então eu falava, eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, a primeira emoção que eu tive foi ansiedade, foi medo. E se isso acontecer comigo? E se eu for a próxima? A segunda emoção que eu tive foi raiva. E eu tive raiva do poder público. Porque eu tive raiva de que eu achava que o poder público tinha que me defender e tinha que fazer alguma coisa. E que isso não devia estar acontecendo. E que isso não estava certo, não era justo. E que não podia estar acontecendo. O que eu fiz? Eu usei essa minha indignação. Para quem? Para o bem. Eu usei essa minha indignação, peguei um vizinho meu, nós fomos lá na Polícia Militar e falamos o que nós precisamos fazer. O que a gente precisa fazer para fazer diferença? Porque eu falei, o poder público não vai fazer sozinho. Então, eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer. Então, eu usei o meu desconforto, eu usei aquilo que me incomodou, eu usei a minha raiva como um motivador para sair daquele lugar. Então, se os jovens que estão aqui hoje assistindo, ou as pessoas que atuam com os jovens estiverem aqui hoje assistindo e entenderem que as emoções desconfortáveis podem ser formas motivacionais de conseguir as coisas, e eu não preciso conseguir na base do grito, não, na base da ameaça, na base da briga, não, porque as pessoas acham que elas precisam fazer isso na base da briga, não. Eu não fiz na base da briga, eu fiz na base do amor.
Você pode fazer a diferença na base do amor, você não precisa fazer diferença na briga. Então, as pessoas acham que se eu tenho que lutar com algo, se eu tenho que me indignar, eu tenho que me indignar e eu tenho que ser agressivo, eu tenho que ser grosseiro com o outro. Se eu for grosseiro com o outro, eu não estou respeitando o outro. Se eu não respeitar o outro, eu não vou ser ouvido. Então, as pessoas precisam saber que elas podem fazer diferença, sim, através de boas atitudes, usando as emoções desconfortáveis e amando o próximo e fazendo o melhor que ela pode. Deixa eu só dar uma pinceladazinha, 2 minutinhos antes, um pouquinho. Olha, a primeira coisa que eu adorei, Rosana. Rosana, vou mandar uns pacientes para o escotismo, amor, porque eu tenho. eu, eu adorei, vou mandar uma turminha para lá. Ô, Denis, você falou lindamente. Quando você falou da estratégia de fazer algo bom para o próximo, Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração. Ele falava que no campo de concentração era possível ainda ter sentido e significado. Né? Então, e ele falava, tem 3 coisas que fazem uma pessoa ver sentido, né, na vida. Alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Então, quando você fala, olha, quando você faz algo de bom para o próximo, você está fazendo, né, uma obra que você está se dedicando, mas ao mesmo tempo você está amando também, você está fazendo 2 coisas. Então, não tem jeito. É a fórmula perfeita para sentir significado e propósito. Então, isso eu achei maravilhoso, não queria deixar de pontuar a sua fala, porque eu realmente adorei o que você falou. Né? E a outra coisa que eu achei importante é acessar a internet para buscar profissionais, porque hoje tem muita coisa ruim na internet. Eu vejo os meus pacientes acessando gente que se diz especialista, mas não é, gente que acha que pode dar um palpite em alguma coisa que ele entende, mas não entende, e em vez de ajudar as pessoas, está prejudicando ainda mais. Então, eles têm que saber escolher quem eles vão ouvir, ao invés de ouvir o carinha da moda, a fulaninha da moda. Não escuta fulaninho e fulaninha da moda, não. Vai escutar o especialista que entende do assunto. Né? Então, a gente vê os pacientes com TOC mesmo, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, é muito complicado. Eles ficam escutando um monte de bobagem por aí, e aí complica ainda mais o caso. Então, não vai escutar bobagem, não. Vamos escutar especialista, vai procurar especialista que entenda do seu problema, do seu assunto. Bem, Alexandre... Vem escutar a nossa live, né, Renata? Vem escutar a nossa live. Eu acho que é por aí, Alexandre. Né? Você desculpa se eu me estendi, mas eu adorei tanto os dois que aí eu não tinha como deixar aqui. Mas quando você fala de pressão e depressão, existe sim uma relação da pressão, não somente com a depressão, mas com os transtornos ansiosos, que isso tem relação com o seguinte. Existe uma questão que é o seguinte, o estresse e a vulnerabilidade. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade, ou seja, uma propensão para desenvolver determinadas doenças, transtornos psicológicos, emocionais, mas inclusive doenças físicas, seja por fatores biológicos, fatores de crenças e fatores ambientais de onde você foi criado e tudo mais. Então, esse conjunto todo pode gerar uma determinada vulnerabilidade diante de um determinado estresse. Então, vamos pensar o seguinte, tem pessoas que têm condições de sofrer um estresse gigantesco, ou seja, uma pressão gigantesca, e diante dessa pressão gigantesca, eles ainda melhoram, isso se chama resiliência. Eles vencem aquele estresse, eles vão além do estresse e voltam àquele estado até melhor do que anteriormente ao estresse. Então, a pessoa tem uma resiliência maior, ela dá conta de enfrentar o estresse de uma forma melhor. Então, tem pessoas que elas vão precisar de um estresse elevadíssimo para que elas possam adoecer. Enquanto que outras, basta um pequeno estresse para que elas possam adoecer. Então, o que acontece? O que é isso? Então, você vai dar menos estresse para as pessoas para que elas não possam adoecer? Não tem jeito de você controlar o estresse. Você não tem como controlar essa pressão.
Você não tem como controlar as circunstâncias de vida que as pessoas vão passar. Então, nós não podemos controlar a pressão e o estresse que dá sobre as outras pessoas. Nós não temos condição de ter controle sobre isso. O que nós temos que fazer? Prepará-las. Então, nós temos que trabalhar na vulnerabilidade delas, o que? Fortalecendo essas pessoas para terem condições de enfrentar uma situação estressora, independente de qual seja essa situação estressora, se isso seja se for um preconceito, se é um bullying, se é algum tipo de ameaça social, porque pode ser. Mas você dizer, a sociedade, a gente tem que mudar, o fulano não podia ter feito isso com o ciclano, mas ele fez, e aí? O que você vai fazer com isso? Você tem que ensinar o fulano como é que ele vai enfrentar aquilo que fizeram com ele, como é que ele vai reagir àquilo que fizeram com ele. Então, não adianta a gente ficar somente querendo não pressionar, porque o não pressionar, nós não temos controle sobre essa pressão ou não. A gente tem controle sobre treinar pessoas, treinar jovens e capacitá-los de forma a diminuir essa vulnerabilidade para que eles possam enfrentar esse estresse de uma forma segura. Entendeu? O menino que sofre bullying, por que ele está sofrendo bullying? Porque o outro pisou no calcanhar dele, descobriu o calcanhar dele e ele se fragilizou naquilo ali. Mas como é que ele tem que fazer? Eu tenho que dar para ele potencial, né? Não é só a escola ir lá e trabalhar com um menininho que está fazendo bullying com ele, não, porque ele pode sofrer bullying na vida, com um colega de trabalho depois, mais tarde, e uma outra pessoa. Então, a escola também pode fazer essa outra parte, mas isso somente não vai resolver. Tá claro o que eu estou colocando aqui? Então, o que nós precisamos entender? Existe, sim, uma relação pressão e depressão, mas nós podemos capacitar as pessoas para terem uma tendência menor à depressão e aos transtornos psicológicos a partir do momento que nós ensinamos essas pessoas a enfrentarem esses desafios da vida, essa pressão da vida, de cabeça erguida e falar, pode vir que eu vou fazer, pode vir que isso faz parte, a vida tem sofrimento sim, tem dificuldade sim, mas eu vou enfrentar isso daqui, eu vou aprender recursos para poder lidar com essas dificuldades, vou aprender recursos para responder ao menino que está fazendo bullying comigo, para dar uma resposta que eu vou desarmar ele, entendeu? Então, é esse que é o trabalho, assim, né? Quando a gente fala, existe sim essa relação pressão e depressão, sim, mas a gente pode entender que isso é individual e que a gente pode trabalhar na base lá, dando suporte para esse jovem, para diminuir a vulnerabilidade dele, para ele lidar melhor com essa pressão. Tá. Olha só, a questão, Arley, com relação à participação dos pais no processo de autonomia, o que a gente tem visto hoje? Os pais têm ficado com muito medo de deixar os filhos fazerem as coisas. Eles, não, é perigoso você ir sozinho. Aí vamos pensar, quando eu era adolescente, né, criança até, eu ia para as minhas atividades sozinhas. Com 9 anos de idade, eu já pegava ônibus sozinha e já fazia minhas atividades sozinhas. A gente não vê mais os pais hoje, vamos dizer, não é em todas as classes, mas na classe média, pelo menos, a gente não vê os pais deixando os filhos fazerem esse tipo de ação. Eles acabam fazendo por eles levam, eles buscam, eles pedem alguém para levar, pedem alguém para buscar, não criam uma responsabilidade nos filhos, porque eles entendem, o mundo é perigoso, então, como o mundo é perigoso, eu tenho que proteger meus filhos desse mundo perigoso. Só que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está tirando dessa criança e desse jovem os recursos. Então, não é que ele tem que deixar o menino ir sozinho, sem nunca ter ido lá com o menino. Ele vai uma vez, ele ensina o caminho, ele ensina como que ele vai fazer, ele ensina estratégias para essa criança se defender, ele ensina a não conversar com estranhos, ele ensina uma série de habilidades para que esse jovem ou essa criança já possa iniciar e já possa fazer algumas coisas sozinho. Isso não é só sair, mas é cozinhar também, é poder chegar e fazer um ovo frito no fogão,
né? Porque hoje os pais, não, fogão é perigoso, não vou deixar. O menino já tem 14 anos, o menino nunca acendeu um fósforo. Eu tive uma vez que gastar uma sessão com uma paciente de 19 anos ensinando a menina a riscar fósforo. Não dá, né? Então, assim, morria de medo de tudo. Mas por quê? Porque ela não foi ensinada a fazer determinadas ações de forma autônoma. Eu acho que a Rosana vai falar muito bem disso também, porque o escotismo, eles desenvolvem muito isso nos meninos, então eu acho que ela vai trazer isso de uma forma linda, imagino eu. Mas o que eu vejo aqui é que os pais têm tentado, na tentativa de proteger, eles estão fragilizando e eles estão deixando os jovens cada vez menos sem recursos e com uma ideia de incapacidade. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, vamos uma vez, você vai a pé junto comigo, eu vou com você, você aprende o caminho, depois da próxima vez o pai ou a mãe vai atrás para ver se o menino está fazendo direitinho. Segue, viu que está tudo tranquilo, já pode deixar fazer. Então, vamos ensinar a fazer. E desde coisas pequenas, de servir um prato, de ajudar na casa, de ajudar a lavar uma louça, de fazer a própria cama, coisas pequenas dentro de casa, todas essas coisas estimulam os jovens a serem mais autônomos, a terem mais capacidade de enfrentar o mundo tal qual o mundo é, sem se sentirem frágeis e vulneráveis o tempo todo. Então, isso aí fica aqui algumas sugestões, algumas dicas. Para a saúde mental, né? Eu adorei a fala do Denis, né? Eu gostei muito, porque ele coloca, né, que ele faz isso, mas ele sempre foi muito estimulado a ser independente. Então, assim, vocês veem aí mais uma vez como é que a independência, a autonomia, a responsabilidade desde cedo, isso tudo está conectado, né? Assim, na própria história dele mesmo. Mas ele é uma pessoa que ele tem empatia, né? Ele está lá preocupado com a vozinha, ele está preocupado com a comunidade, ele está preocupado com as pessoas, né? E essa questão da empatia, ela faz total diferença, porque é a empatia que nos conecta. Então, o trabalho voluntário é o exercício da empatia. É o exercício do quê? De olhar para o outro, é o exercício de ter compaixão, querer ajudar o próximo. É até interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente ajuda ou a gente recebe ajuda, a gente libera uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do prazer, que eles chamam, que é o hormônio que a mãe libera quando ela está amamentando o filho também, então, que é o hormônio da conexão. Então, quando a gente pede ajuda e a gente recebe ajuda, a gente está com esse hormônio ativado, então a gente se sente melhor. Então, você fazer um trabalho voluntário, você ajudar pessoas, vai fazer com que você tenha essa ocitocina liberada. Eu costumo brincar que eu sou uma viciada na ocitocina, porque tudo o que eu faço na minha vida, de uma certa forma, né, tem relação sempre com ajudar. É dentro do consultório, é quando eu faço meus vídeos de divulgação e os vídeos também de aula que eu tenho, né? Eu tenho um canal do YouTube, para quem quiser até me acompanhar, é o Cognitiva Centro de Terapia. Lá eu tenho mais de quase 100 vídeos já de aulas dos mais diversos questões, né? Não só meus, mas das pessoas que trabalham comigo, para poder prestar um serviço à comunidade. Então, a gente faz isso querendo ajudar. Então, né, o meu trabalho dentro da comunidade, aqui no bairro mesmo, né, é muito isso. Cada vez que um vizinho fala comigo, nossa, mas você não sabe a diferença que você fez na minha vida. Hoje eu entro tranquilo na minha casa, eu saio tranquilo de casa. Então, a gente vivia sob tensão e hoje a gente não vive mais. Então, quando eu escuto esses relatos, né, isso me dá mais vontade de ajudar mais as pessoas. E eu me sinto útil, eu me sinto produtiva, eu me sinto capaz, eu fico mais estimulada a ajudar as outras pessoas. Então, o trabalho voluntário, ele vai reforçar na pessoa a ideia dela de capacidade, ela vai fazer com que essa pessoa
tenha prazer também, porque ela vai ter a liberação desse hormônio, ela vai trazer diversos benefícios, além do que isso é propósito. E propósito e sentido de vida é o que fazem a gente viver bem e se sentir bem. Então, se eu não tenho como viver uma vida só com metas. As metas minhas, elas precisam ter um propósito para elas terem significado. Não adianta somente eu falar, olha, eu quero atingir isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero conseguir comprar o carro tal. Tá, e aí? Você compra o carro e depois do carro? Você já atingiu? E aí, o que vai faltar mais? Vai estar sempre faltando alguma coisa, mas se eu tenho sentido e propósito, não, eu estou preenchido. Eu não sou voltado somente a metas que têm um fim, ela está sempre sendo feita, sempre sendo estimulada, e você está sempre promovendo esse bem-estar. Eu vou deixar aqui um convite, Alexandre, que eu estou fazendo umas aulas gratuitas para os professores. São 9 aulas gratuitas que eu vou começar agora, dia 6 de abril, com um webinar gratuito. Então, quem quiser me acompanhar, os professores, alunos também, que é voltado para os professores, mas isso pode ajudar qualquer pessoa que quiser fazer. Essas aulas são gratuitas, é só entrar em contato com a gente. E o nosso Instagram é o Cognitiva CT, C de casa, T de tatu. Pode entrar lá direto. E a gente dá também querendo pedir para nós, lá no Instagram já tem o e-book do autocuidado, porque uma coisa que o Denis falou que eu gostei muito é de utilizar os espaços públicos, fazer uma atividade física, fazer algo que possa ajudar, atividade física, um sono de qualidade, o exercício da espiritualidade, o trabalho voluntário, tudo isso é importantíssimo para que as pessoas possam ter uma melhor saúde mental, entendeu? Então, assim, tudo isso é importante para que as pessoas possam desenvolver essa autonomia e melhorar a saúde mental. Então, trabalho voluntário, gente, é tudo de bom. E quem quiser, né, pode também, tem uma entrevista do Viktor Frankl, que é esse psiquiatra austríaco, que passou pelo campo de concentração, ele morreu nos anos 90, mas tem uma entrevista dele antiga, de 28 minutos, que é só você colocar o nome dele no Google, que você já vai achar, põe lá entrevista, Viktor Frankl. Acho que vale a pena, porque ele vai falar de sentido, ele vai falar de significado, e ele vai falar de como a gente criar sentido mesmo com o sofrimento, e criar sentido através do sofrimento. Então, às vezes, você tem uma demanda, você tem um sofrimento, e através desse sofrimento, você consegue vencer isso, inclusive ajudar outras pessoas a vencerem isso também. Isso é o céu, né? Essa é a maior maravilha que já pode existir. Eu queria deixar para o jovem aqui um pensamento seguinte: tudo é decisão na vida. E tudo na nossa vida depende das decisões que nós tomamos. Se eu tomo uma decisão, e essa uma decisão minha, ela pode impactar um monte de vidas à minha volta, para que eu não vou fazer isso? Né? A minha pergunta é, para que não vou fazer? Porque as pessoas falam, mas por que eu faria? Eu pergunto o contrário, para que eu não faria? Porque se eu posso impactar vidas e se eu posso fazer diferença na vida, para a minha vida e para a vida de outros, né? Então que elas comecem a pensar, ao invés delas pensarem no que a vida tem para oferecer para elas, que elas comecem a pensar o que a vida espera delas. O que elas ainda não fizeram, que só elas podem fazer, porque só elas observaram aquela demanda, só elas observaram o que poderia fazer. E que uma pessoa pode fazer diferença na vida de muitas outras pessoas, porque uma ação, ela faz diferença, ela impacta, tem outras pessoas juntas que querem fazer a mesma coisa. Quando eu iniciei o meu trabalho, um vizinho falou comigo assim, mas os nossos vizinhos não vão engajar. Não é o tipo de comunidade que se engaja. Eu falei, pode até ser, mas eu não sei, eu vou tentar. Porque eu prefiro tentar e dar errado do que eu não ter tentado e depois sofrer pensando com o que teria acontecido se eu tivesse feito.
E eu fiz, e na primeira reunião eu tinha 100 pessoas, na segunda eu tinha 300 num bairro de 500 casas. Então eu falo, as pessoas querem participar, elas querem, mas elas às vezes elas não têm a ideia e não têm como fazer. Se você observou, para que você não vai fazer? Né? Não tem. Então, é uma escolha que pode fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas, e que pode fazer total diferença, né, para a sua saúde mental, a sua saúde emocional, e para que não participar?